Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A companhia aérea informou que, em Fortaleza, uma equipe se encarregou dos cuidados com o animal e ele foi embarcado de volta a São Paulo. Mas logo depois do pouso, aqui no aeroporto, em Guarulhos, funcionários constataram que o cão estava morto. A família do tutor registrou um boletim de ocorrência por maus tratos. A morte do cão Joca se somou a uma série de outros casos parecidos que aconteceram nos últimos anos durante o transporte aéreo de animais de estimação. Mas a repercussão desse caso fez o governo federal criar um grupo de trabalho para avaliar medidas que tornem o transporte de pets mais seguro. Quais são as exigências para se levar um animal de estimação numa viagem? Que cuidados o tutor deve ter na contratação e o que pode cobrar da empresa aérea? Como melhorar o transporte aéreo de pets sem tornar esse serviço ainda mais caro? O JR 15 Minutos trata da situação atual e do que pode mudar no transporte aéreo de animais de estimação com o advogado e especialista em direito do consumidor e direitos do passageiro aéreo, Vitor Goglinski. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor. Olá, Celso. Prazer estar aqui participando do podcast e esclarecer os nossos ouvintes a respeito desse tema. E eu tenho a companhia nessa entrevista de Ingrid Gribel, repórter do Jornal da Record. Ingrid, nesse caso do Joca, era para ser uma viagem rápida de Guarulhos, em São Paulo, para Sinop, no Mato Grosso. Um erro da empresa aérea fez o cão viajar por muito mais tempo. Oi, Celso. Olá, doutor Vitor. Celso, por engano, o Joca foi levado para Fortaleza, no Ceará. Ele ficou na pista do aeroporto por um tempo e foi trazido de volta para Guarulhos. O João Fantasini, tutor do Joca, que estava em Sinop, em Mato Grosso, esperando pelo cão, também teve que voltar para Guarulhos. Doutor Vitor, esse erro torna mais clara a responsabilidade da empresa aérea pela morte do Joca? Sim, inclusive a própria companhia aérea, ela assumiu expressamente esse erro dela. O Joca era para ter enfrentado uma viagem de tempo mais curto, de Guarulhos até Sinop, no Mato Grosso, e acabou enfrentando uma viagem bem mais longa até Fortaleza, no Ceará. Isso envolve o tempo do cão, enquanto ele aguarda efetivamente a decolagem da aeronave e o próprio tempo de voo. Então isso complicou a situação, agravou a situação, até mesmo por conta do clima lá do Ceará, que a gente conhece lá. A gente sabe que lá faz bastante calor e parece que foi apurado lá que esse cãozinho Joca, ele enfrentou lá temperaturas de até 36 graus Celsius, E numa situação preso dentro de um kennel, de uma caixa de transporte, sob estresse. Então isso tudo agrava a situação desse animal. Esse caso não é o primeiro que a gente noticia, doutor Vitor. O caso do Joca é semelhante a outros que também terminaram com a morte dos animais. Por que é tão difícil regulamentar o transporte de animais domésticos em aviões? Celso, o setor aéreo ele é um setor muito específico, e um setor que demanda muita segurança. Assim, eu sempre recomendo que as pessoas que se interessem por aviação, por esse setor, leiam, busquem informações, porque não é a mesma coisa de um transporte rodoviário, que é muito mais simples. O avião depende do clima para poder realizar a viagem, o acondicionamento, das bagagens, das cargas é diferente, requer uma segurança maior. E a gente tem até os fatores climáticos no interior da aeronave também. Que a gente sabe que quem está acostumado a viajar de avião, a gente repara que o avião, ele por ser pressurizado, ele tem ali um ar mais seco, para a pessoa respirar. E no compartimento de carga, apesar de ser pressurizado, ele não oferece o mesmo nível de segurança do compartimento lá da cabine onde os passageiros, onde nós viajamos nas aeronaves. E no transporte de animais, alguns animais, normalmente até 10 quilos, as companhias aéreas prevêem que eles podem viajar na cabine de passageiros, obedecendo a determinadas regras, cabendo dentro de um kennel, que vai acondicionado embaixo da poltrona da frente, onde o tutor vai viajar. Agora, animais maiores, eles são transportados no porão de carga, a não ser que seja um cão-guia. O cão-guia ele tem uma regulamentação diferente, porque ele é uma extensão, como se fosse uma prótese da pessoa que tem problema de visão.
né? E aí tem uma regulamentação totalmente diferente pela resolução número 280 da ANAC. Agora, os animais, né? Você vai transportar um animal porque você está saindo de férias, tá? Quer levar o seu animal com você e é um cachorro de porte médio a grande, ele tem que ser transportado, a companhia não vai aceitar transportá-lo na cabine de passageiro, a não ser que, e aí eu faço uma ressalva aqui, que esse animal seja um animal de suporte emocional. Muitos defensores dos animais, eles argumentam que o transporte deles no compartimento de carga dos aviões deveria ser proibido. A viagem com os tutores seria menos estressante para os animais, é claro, como o senhor já defendeu, mas seria muito mais cara para os tutores, né? A questão do custo é que torna difícil essa opção, né, doutor? Sim, Celso. Inclusive, recentemente, nós tivemos a notícia de uma empresa aérea nos Estados Unidos que especializada em transporte de pets. Tá? O ideal seria que os animais fossem transportados na cabine de passageiro, né, junto ao tutor. Isso já diminuiria o desconforto desse animal, né, que o estresse pelo qual ele passa, porque realmente viajar no porão de carga, ali é escuro, é barulhento, né, você tem o barulho do motor do avião ali, enfim, as condições ali, o ambiente do porão de carga é bem diferente da cabine de passageiros. A regulamentação atual permite que as empresas aéreas não forneçam o serviço de transporte de animais domésticos e autoriza que cada uma crie próprias regras para esse transporte. Um dos argumentos para isso é que a possibilidade de transporte varia de acordo com a fabricante e o modelo dos aviões. Isso dificulta a criação de uma norma geral para esse serviço? Sim, isso também é um dificultador, né? Porque as empresas aéreas elas têm que seguir rigorosamente o que o fabricante da aeronave coloca lá no manual de operação da aeronave. Então, se houver eventualmente uma recomendação de que não se transporte carga viva no compartimento de carga, a empresa aérea não está, obviamente, obrigada a transportar. Nós temos, né, os animais que têm uma função, ou de suporte emocional, ou de cão-guia para as pessoas que são cegas, né? Porque aí, como esses animais têm uma função, existe aí uma exigência médica, né, para que, em respeito à dignidade dessas pessoas, né, o animal possa acompanhá-la na viagem. Se um tutor quer levar o seu animal de estimação numa viagem, pela regulamentação atual, o que ele precisa fazer? Que documentos ele precisa apresentar? Há diferença entre uma viagem aqui dentro do Brasil e uma internacional? Não, a regulamentação ela é a mesma para transporte doméstico e internacional. E os requisitos, basicamente, que o tutor deve cumprir nesse tipo de transporte são requisitos sanitários, né? Ele tem que ter ali, apresentar uma documentação comprovando que aquele animal ele não padece de nenhuma doença, né? Ele não traz ali nenhuma doença, principalmente doença contagiosa, que se trata de um animal dócil, que não vai causar transtornos no voo. Imagina que a pessoa resolva levar uma cobra. Hoje tem pessoas que têm cobra como pet. Obviamente a companhia não vai permitir, porque isso pode gerar pânico nos outros passageiros, né? Então tem que haver um respeito à coletividade. Existe ali também uma limitação, a companhia aérea pode limitar o número de pets que podem ser transportados em um determinado voo. Não, esse número não é ilimitado. O tutor tem que apresentar um atestado de saúde do animal, tá? Igual nesse caso do Joca, por exemplo, o veterinário dele emitiu um documento, um atestado, dizendo que ele suportaria uma viagem de 2 horas e meia. Então, o veterinário tem que analisar o estado, a condição de saúde do animal para poder avaliar quanto tempo de viagem, quanto tempo de voo ele suportaria, né? Principalmente num porão de carga de uma aeronave. Agora, doutor, quando se fala em requisitos sanitários, é um médico veterinário que atesta isso, né? Sim, médico veterinário que tem competência e qualificação para poder emitir esse tipo de parecer. Agora, é recomendável que o processo de entrega do animal para a empresa aérea, no embarque e no recebimento dele, no destino, seja todo registrado em imagens para comprovar qualquer irregularidade, né? Essa é uma orientação muito boa, né, doutor? Sim, com certeza. E hoje nós temos a facilidade, né, dos smartphones, né, dos dispositivos eletrônicos com câmera para poder filmar. Mas, independentemente disso,
caso ocorra algum problema, Celso, o passageiro, né, o consumidor, ele pode exigir as imagens do aeroporto, das câmeras do aeroporto, tá? Isso num processo judicial. No caso dos cães-guia, as empresas aéreas são obrigadas a fazer o transporte e o animal deve ficar no chão da cabine de passageiros, ao lado do tutor. Seria possível adotar o mesmo procedimento no caso dos animais de estimação, desde que eles estejam treinados para isso? Olha, isso aí, qualquer coisa que eu diga a respeito disso seria especulação, né? Uma conjectura. Eu acredito que sim, mas como não existe regulamentação para isso, né? O que as empresas permitem na cabine de passageiro são animais de pequeno porte, gatos ou até cães de 7 a 10 quilos, né? Depende muito da companhia aérea, porque as companhias têm liberdade para poder definir que tipo de animal eles vão transportar na cabine, né, e até qual tamanho. Se a pessoa apresenta, né, existe um atestado sanitário, né, emitido pelo veterinário, e é um cachorro, por exemplo, de comportamento dócil, enfim, acredito que poderia sim, mas nós não temos no Brasil precedentes fora dos casos envolvendo animais de suporte emocional. Tá? Imagina que eu, você, nós temos um cachorro e a gente não tem nenhum tipo de problema de saúde, nenhum transtorno, mas a gente quer viajar com o nosso pet. Não existe regulamentação para isso, e na falta de regulamentação, só seria possível, em tese, através de uma decisão judicial, que é o que aconteceu muito durante a época da pandemia, porque muitas pessoas, né, que tinham desenvolvido algum transtorno, até em razão da própria pandemia, encontraram nos animais de estimação um conforto. E esses animais acabaram se tornando animais de suporte emocional. Então, nós não temos regulamentação para esse tipo de situação. Mas o juiz, no caso concreto, ele pode fazer uma analogia, né, com a regulamentação que existe para cão-guia, por exemplo, porque o cão-guia, independentemente do tamanho dele, a empresa aérea é obrigada a permitir o transporte dele, de preferência num espaço, normalmente eles vão na parte da frente do avião, onde tem mais espaço ali para ele deitar, né? E de forma que ele não obstrua as áreas de circulação, o corredor de circulação livre dentro da aeronave, por uma questão de segurança. Agora, doutor, o governo federal criou um grupo de trabalho para estudar esse assunto, né? É possível se chegar a uma regulamentação para todas as empresas aéreas sem aumentar muito o custo para os tutores? Olha, eu acredito que sim, é possível chegar a uma regulamentação. Eu acredito também, Celso, que as próprias companhias, né, existe uma previsão na nossa legislação de que o staff, né, a equipe das companhias aéreas receba treinamentos, isso para o caso envolvendo pessoa com necessidade especial, que seria pessoa cega, por exemplo, no caso de cão-guia, né? As companhias deveriam investir mais nisso, por quê? Nós estamos, inclusive, né, está se avizinhando aí no Brasil a reforma do Código Civil. E o Código Civil, ele trata os animais como coisa, tá? Como semoventes. Só que desde 2012, né, lá na Carta de Cambridge, os animais na Europa são tratados como seres sencientes, quer dizer, são seres que apresentam conexões neurais que permitem a eles sentir. Né? Eles não têm a consciência que nós, animais humanos, temos, mas eles sentem. Então, a legislação em âmbito mundial caminha cada vez mais para um respeito maior à dignidade dos animais não humanos. Tá? Nós temos na nossa Constituição o princípio da dignidade da pessoa humana. E a legislação no mundo inteiro está caminhando para isso porque a ciência tem avançado e feito essas descobertas. E, além disso, né, como eu disse, muitos animais são utilizados hoje como apoio emocional. Então, a importância do animal na sociedade contemporânea, hoje é vista com outra perspectiva, né? Uma perspectiva diferente da que a gente tinha no passado. Então, as empresas aéreas e o setor regulatório, a ANAC, ela devem envidar esforços, Celso, para poder cada vez mais se atingir essa regulação. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações de Vitor Guklinski. Ele é advogado e especialista em direito do consumidor e direitos do passageiro aéreo.
Muito obrigado pela sua participação, Dr. Vitor. Imagina, Celso, um prazer enorme. E agradeço também a presença de Ingrid Gribel, repórter do Jornal da Record. Ingrid. Eu que agradeço e até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record, no Play Plus e nas principais plataformas de áudio. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.